Salu, salve, salve! Bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes ao Inédit Brasil, Festival Internacional do Documentário Musical. Eu sou Marcelo Alite, diretor artístico do festival, e convido vocês para mais esse bate-papo aqui que a gente está fazendo com todos os diretores dos filmes nacionais. Todos os longa-metragens passaram aqui pela nossa equipe de curadoria, para a gente saber um pouco mais sobre esses filmes que a gente vai exibir no Inédit desse ano de 2022, nessa 14ª edição. E para conversar comigo hoje, eu trago os diretores do filme A Faces do Mal, que está na nossa competição nacional desse ano, e eu trago o Lucas Barbi e o Delany. Salve, salve, Lucas e Delany. Tudo bom? Salu! Como é que E vocês aí, estão? Tudo em Amit, paz? beleza? Tudo tranquilo. Tudo bom? Poxa, brigadíssimo por aceitar fazer esse bate-papo. Só contando aí para o pessoal que está nos assistindo, a gente já tinha gravado esse bate-papo e a gente teve um problema técnico aí e tivemos que gravar novamente. Mas agradeço muitíssimo a vocês aí por terem aceitado de novo esse convite. Bem-vindos. Vamos lá. Eu sempre começo esses bate-papos perguntando sempre a mesma coisa, como é que surgiu essa ideia, né? Ou seja, vocês fizeram um filme sobre o Mal, o vocalista dos Garotos Podres, uma figura muito interessante, assim, um cara inteligentíssimo, super culto, e que tem também uma história no mundo da música muito peculiar, né? Enfim, é uma das pouquíssimas bandas de oi que existe no Brasil, ou seja, uma vertente do punk próximo ao movimento skinhead, que tem várias vertentes, assim, é muito controverso e tal. E, enfim, vocês trazem o filme para mostrar a vida do Mal hoje, né? Queria que vocês contassem um pouco como é que surgiu essa ideia, como é que surgiu esse projeto. Antes de mais nada, a gente queria agradecer essa oportunidade de estar com essa janela no Inedit, né? Que era um desejo a princípio da gente, né? A gente estava nessa vibe de lançar o filme no festival, só que, enfim, por várias demandas de pós-produção, acabou que o filme ficou pronto em outro período e a gente lançou no outro grande festival. Mas é isso, estamos felizes pra caramba de estar aqui, né? Porque para a gente o Inedit é um dos festivais mais importantes, né? Dessa construção do documentário e especificamente musical, né? Porque a gente já tem uma dificuldade de ter janela com documentário e ainda mais com documentário musical. Então é lindo demais o festival. Parabéns para vocês e obrigado. Obrigado. Sobre essa coisa da origem do filme, é engraçado, porque tudo começou em Belo Horizonte. Eu e o Lucas, a gente sempre teve vontade de fazer uma série de filmes antifascistas e a gente sempre tinha uma ideia de trabalhar juntos. A gente já trabalhou juntos em outros filmes, mas como técnicos em outras áreas, mas a gente dirigir junto, né? E daí a gente pensou em fazer um documentário sobre um coletivo anarquista de Belo Horizonte, mas aí a vida foi dando essas reviravoltas políticas no planeta, né? Como todo mundo está vivendo hoje em dia, e acabou que a gente veio morar em São Paulo e a gente foi meio que abandonando essa ideia. E aí, durante teve um período que eu estava trabalhando na montagem do filme da Petra Costa, né, que é o Democracia em Vertigem. E aí, nesse processo de montagem, eu assisti no material bruto. Aí teve um dia específico, né, que um monte de conservadores e fascistas tentaram acuar o Lula na casa dele, né, e um monte de gente foi em solidariedade defendê-lo. E aí, vendo esse material, né, desse dia, acabei que eu vi o Mal, assim, no meio da multidão lá do movimento do Sem Teto, do Sem Terra, aí eu falei, caramba, isso é o Mal, cara, dos Garotos Podres. E aí, na mesma hora, me veio na cabeça de convidar, sei lá, me deu uma vontade gigantesca, né, de mandar uma mensagem para ele perguntando se existia a possibilidade de fazer um filme com ele. Daí começou esse contato. E aí, uma semana depois, eu tinha encontrado o Lucas, né, no processo, né, no lançamento do processo. Acho que inclusive no É Tudo Verdade, né, da Maria Augusta Ramos. E aí na saída a gente estava perplexo com o filme, né, com o peso do filme, e a gente começou a conversar e aí daí eu falei pro Lucas assim, bora fazer esse filme junto do Mal, né, já que a gente já ia fazer essa série de filmes antifascistas, né? Nada melhor do que o Mal, né, que é uma figura mega ultra plus assim antifascista, né? E daí começou a ideia. Aí o Lucas pode falar o resto aí. Não, pô, foi legal realmente esse reencontro, né, com o Tuca
no É Tudo Verdade, assim, e o convite também veio numa ótima hora, né? Aquele mal-estar logo depois do golpe, uma vontade de fazer algo, e isso me pareceu um algo muito especial que tinha que ser feito mesmo, né? E uma coisa que a gente foi percebendo com a partir desse convite também foi entendendo que o mais interessante era fazer realmente um filme sobre o mal, né? Não sobre os Garotos Podres, não sobre a história da banda, mas centrado nessa figura que ele é mesmo, né? Tão complexa e com tantas faces, né? Sem querer, sem querer falar sobre o nosso título, mas eu acho que uma coisa que eu estou falando isso porque eu acho que acabou que quando a gente junta um pouco essa vontade de fazer um filme sobre o mal, a gente entendeu que, na verdade, tinha que ser um filme sobre o hoje também, né? Era um filme sobre o Brasil de hoje, né? Sobre uma história recente do Brasil. E, e o Mal acabou sendo uma pessoa super incrível para falar sobre isso, porque além de músico, ele também é historiador, né? Ele dá aula de história, ele é doutor em revoluções do terceiro mundo, como ele mesmo diz, né? Então, assim, ele acabou virando uma pessoa para não só falar de sua própria história, de sua própria banda, mas para falar sobre essa história recente política do Brasil, assim. Enfim, eu acho que o começo foi um pouco esse, né? Assim. Pô, muito legal, porque uma coisa que me chamou realmente muita atenção foi vocês terem realmente optado pelo esse mal de hoje, né? Porque realmente seria o mais tentador quando a gente fala de Garotos Podres, é justamente ir para o meio da treta, né? Para os anos 80, pela divergência dos movimentos dos carecas, né? Essa coisa que no Brasil a gente tem essa coisa do careca fascista, né? Do skinhead, né? Muito mais vindo, assim, para quem não sabe, assim, o movimento skinhead, de certa forma, ele começa nos anos 60 com uma coisa muito mais ligada a unir movimento, os negros e os brancos, né? Os negros que estavam chegando na Inglaterra das ex-colônias britânicas e fazer um movimento muito mais interessante, ou seja, realmente de união de raças. E nos anos 80, já no governo da Margaret Thatcher, com a subida da Frente Nacional, houve uma adesão desse movimento skinhead ao fascismo, né? E que é daí, é essa turma que chega no Brasil, são essas ideias que chegam no Brasil, e é da onde um pouco sai o movimento dos Garotos Podres, né? E, sei lá, era muito fácil ir nessa história, né? Dessas tretas de careca, de porrada, de polícia e não sei o quê. E não, você escolhe realmente o personagem hoje, né? Como é o mal hoje, como é esse professor de história, esse cara que, enfim, tem essas canções icônicas e que hoje tá aí, enfim, como professor de história. O Mal deve ter o quê? Uns 60 anos, mais ou menos, né? E continua aí com a banda, com suas ideias, continua militando, enfim, achei uma opção muito bacana, né? E isso aconteceu já desde o começo, né? Pelo que você está falando, né, Lucas? Ou seja, essa coisa de você levar ele já direto para mostrar o Brasil de hoje, né? Ou isso acabou surgindo durante o processo de gravação? Tem uma coisa assim que é pontual, que é interessante, que como o movimento surge, né, dos skinheads, né, quando surge, é um movimento interracial, de movimento operário e tudo mais. O mal, ele vem dessa escola, né? Quando se absorve isso no Brasil, já é mais para frente, né, assim, nos anos 80 e tudo mais, o pessoal absorve de uma forma completamente truncada, né, que é ligado muito mais à mídia do que à história do movimento, né? O mal não é conectado bem a isso, né? Assim, ele é conectado só a essa escola do movimento operário, interracial, com influências jamaicanas. Mas aí o que acontece? Quando a gente está fazendo o filme, a gente até que não entra nas tretas da banda, né? Porque o que acontece? A gente fez esse filme de uma forma totalmente independente, né? A gente filmou durante 4 anos, no retorno da banda com os aspectos originais da banda, né? Que seriam mais ligados ao movimento operário, às lutas de classe, né?
que é o seguinte: em determinado momento a banda se divide, né? São 4 integrantes, 2 vão para esse lado mais conservador e 2 vão para o lado da esquerda, né? Enfim, nesse processo, quando a banda se dissolve, né? Se divide, o lado conservador adota a banda, né? Pega o nome da banda, entra na justiça. Enfim, o Mal entra na justiça e esse processo dura alguns anos, mas esse pessoal mais ligado à ala conservadora da banda tocou a banda. Quando a gente vai filmar, o Mal retoma esse nome, né? O Mal ganha na justiça e aí a banda volta, né, com essas características originárias, né? Que é o Mal é o único integrante desde a origem, né? Os outros entraram, sim, são antigos também, mas o Mal é o único integrante que está ali e ele fez praticamente, sei lá, 99% das letras e das músicas são do Mal. Aí ele ganha na justiça e a gente a gente começa o filme a fazer o registro do filme nesse processo desse retorno, né? A gente inclusive grava o primeiro show na volta dos Garotos Podres com o Mal, né? E com essa nova formação, né? Que assim é uma coisa que até o Mal fala no filme, né? Que não necessariamente precisa ser partidário, né? Não precisa ser de esquerda, mas no mínimo, né, antifascista, né? No mínimo, né? No mínimo progressista, né? Para entrar na banda hoje em dia, né? Não dá para ter mais esses conflitos, né? E aí, nesse processo, é óbvio que a gente tinha um desejo de esclarecer para o público essas confusões, né, essas controvérsias que giram em torno da banda, né, que a banda é fascista, que a banda era careca, skinhead conservador, mas não tem nada a ver. Aí a gente tentou esclarecer, a gente até fez esse registro do Malf contando essa história toda, do contexto do skinhead, dessas confusões que a banda se envolvia, que inclusive atrapalharam o processo da banda, né, porque, por exemplo, a banda ficou conhecida como uma banda muito violenta, então muitos produtores culturais não chamavam a banda para tocar. Por mais que eles tenham feito muito sucesso, né? Por exemplo, em Fortaleza, nos anos 80, eu escutei os Garotos Podres, né? Eles venderam mais de 50 mil discos. Eu acho que, se eu não me engano, só eles e o Joelho de Porco são essas duas bandas independentes que vendeu mais, né? Nesse período, né? Dos anos 80, né? Vendeu disco pra caramba. Eu lembro que eu escutava em Fortaleza, né? Existia uns bailes nas periferias que tocavam isso, né? Tocava em rádio. Então isso atrapalhou muito essa confusão, né? Deles serem de alguma forma conectados a esse movimento conservador, né? Mas aí durante o processo, esses 4 anos foi o suficiente também para a gente acabar criando uma intimidade com o Mal e convivendo com ele, descobrindo que não havia necessidade de puxar essa polêmica, porque quem visse o filme ia ver que não tem nada a ver. Porque a própria vida do Mal sempre foi dedicada, desde jovem, né? Inclusive, a gente não trabalha. A gente trabalhou pouquíssimos materiais de arquivo. Praticamente a gente ia trabalhar só um material, mas acabou que a gente colocou alguns outros. Mas o material principal é a abertura do filme, que mostra que o Mal, desde jovem, sempre foi da esquerda, sempre participou das lutas de classe e que nunca foi conectado a esses movimentos conservadores, ou que as pessoas sempre colocam. Algumas pessoas, né? Porque a grande maioria do público do Garotos Podres conhece essa história, já está, como se diz assim, até brincando com a palavra, careca de saber que o Mal não está conectado a isso, né? Então, acabou que a gente decidiu não colocar essa polêmica porque está claro no filme quem é o Mal e que essas faces estão todas conectadas à luta de classe, e a gente acabou decidindo nem puxar esse assunto e nem, inclusive, falar dessa separação, nem dessas... Assim, é muito pincelado isso, né? Até porque o foco do filme acabou virando o José Rodrigues Mal, né? E não o Garotos Podres em si, né? Não, que é genial que o cara tem o nome Mal no nome, né? Assim, é nome mesmo, né? Não é nome mesmo, né? Bom, imagino que a família também seja de movimentos sociais, sim, enfim, de raiz comunista, imagino, né? Assim, realmente muito curioso. Eu não sabia, eu sempre achei que Mal era, sei lá, um apelido de Maurício, alguma coisa assim, sabe? Pô, não, cara, o cara chama Mal, eu não acreditava. Falei, nossa, cara, muito engraçado. E uma coisa, toda essa questão, né, dessa polêmica mesmo, né, porque realmente existe essa polêmica dessa coisa fascista que envolve aí os Garotos Podres. Eu mesmo, que era fã, eu também escutei na adolescência, tenho disco,
Sempre gostei muito dos Garotos Podres, mas nunca tive coragem de ir aos shows do Garotos Podres, não pela banda, mas sim pela plateia. Né? Que foi, porra, cara, assim, você não sabe isso porque era naquela época que aqui em São Paulo teve aquela questão da briga no primeiro show dos Ramones, do Palace, depois teve a briga do Toy Dolls, vivia tendo treta no centrão da cidade, sabe? Você tava com uma camisa X e descia 2 careca correndo atrás de você. Era assim, eu já corri de careca algumas vezes, assim, e não era nada agradável, né? Era assim, uma coisa muito truculenta, assim, você via muita violência nessa época, e eu mesmo me via nessa situação. Eu falei, pô, eu não vou no show dos Garotos Podres, né? Tanto é que uma das coisas que eu já convido o pessoal que está aí é que no dia 17, sexta-feira, tem show, filme mais show dos Garotos Podres na Sala Lido, né? Vai de graça para quem quiser ir ver esse filme tão legal da competição nacional, que é o Faces do Mal, seguido também de show dos Garotos Podres, e finalmente a gente vai poder ver os Garotos Podres tranquilamente, sem grandes tretas, né? E aí era justamente isso que eu queria falar, assim, e esse público dos Garotos Podres, né? Assim, vocês já passaram o filme na mostra, né? Como é que foi o impacto disso, o primeiro impacto? Porque, assim, o público da mostra é muito diferente do público do INET. O público do INET é realmente muito mais musical, né? A gente está aqui pela música, né? E não pela treta ou pelo morbo, né? E assim, e como a mostra é tão grande, permite muito mais gente diferente, né? Aparecer. Como tem sido essa recepção do filme? É, o, a- Na verdade, eu acho que a gente tem tido muito mais um público hoje que é o conectado com o Garotos Podres atualmente, né? Que renovou, né? O público hoje, quem for assistir o filme, vai perceber que o público do Garotos Podres não está mais conectado àquele público anterior, né? Assim, sei lá, que era muito misturado. O próprio Mal, ele fala que na época ele se sentia muito mal, às vezes de poder não estar se expressando nos palcos, porque acabava que sempre dava essa violência, sempre os carecas conservadores iam, misturava com os skinheads de esquerda, né, anarquistas, enfim. Era uma mistura louca, era realmente polêmica até para a própria banda, né, para o próprio Mal. Mas hoje a banda, ela hoje criou uma rede muito maior, né? Hoje é uma juventude ligada a vários movimentos, né? Antifascistas, de esquerda, né? Você vai ver desde jovens que são filiados a esses partidos mais radicais de esquerda, de hoje em dia, né? Que é, no caso, o PCO, né? Tem um público que é muito ligado ao PCO, tem uma galera do PT, tem uma galera do sindicato, né? Por exemplo, de certa forma, o Mal, além de professor de história também, ele sempre teve, de alguma forma, conectado ao sindicalismo, né? Ou ele foi tesoureiro do sindicato, ou ele foi membro do sindicato, ou ele participou ativamente de manifestações. Nisso também vai se gerando uma rede. Então, o público hoje do Garotos está muito mais conectado aos movimentos de luta de classe, né? E alguns movimentos sociais, né? Inclusive eles tocaram no acampamento Lula Livre, eles tocaram no acampamento do MST. Então, assim, a gente percebeu que no cinema, né, houve uma mistura muito grande, porque o Garotos Podres hoje não é só uma banda de música, mas eles têm também o próprio Mal, né? Quando a gente assiste no filme, né, você também tem como é que chama? É como se fosse a imprensa primitiva da humanidade, né? Tipo, tudo por oralidade, né? Então, o Mal, ele sempre está dando notícias do que está acontecendo no momento atual, conta um pouco da história dessa esquerda, né? Da história das músicas. Então, o que a gente sentiu no público da mostra, na pré-estreia e de algumas outras exibições, é que o público está muito mais, nem tão, assim, ligado à música, né? Mas sim aos movimentos sociais e também o cinema, né? Eu senti um pouco de falta do público da música em si, né? Porque assim, a vontade da gente de fazer esse filme, principalmente quando forem assistir, é que a gente pensou muito no ato, sabe? As pessoas assistiram o filme dançarem, a gente pensou muito esse filme em praça
em praça pública, né? No sentido assim, na rua, né? Porque seria mais gostoso de assistir esse filme, né? Porque as pessoas poderiam dançar, enfim, é um filme que a gente pensou muito nisso, né? Mas eu acho que eu acredito que agora no festival a gente vai ter um público que a gente também queria alcançar, né? Bastante, né? Que é o público da música também, né? Realmente chama muita atenção porque o filme traz muitas coisas musicais, né? Muitos shows, muita coisa assim forte. Eu tinha falado da outra vez que a gente conversou que a minha cena favorita é ele botando o gorrinho de Papai Noel e enchendo de coisa, né? para poder sair de turnê, né? Assim, todas as coisas que o Mal leva para o palco, tudo dentro de um gorrinho do Papai Noel para cantar a música do Papai Noel. É realmente genial esse momento, né? Assim, é tudo que você não espera de um cara como esse. No começo do filme, o cara já guardando coisinhas num gorro de Papai Noel. E tem questões de shows muito legais, né? Assim, as imagens de arquivo são poucas mesmo, né? Assim, porque realmente o filme trata do presente, mas os shows do presente são realmente muito, muito potentes, né? A banda está assim num momento muito forte, né? Assim, muito, muito bem ensaiado e tal, muito legal. E escuta, a questão de roteiro, como é que foi? Vocês foram gravando e foram editando, ou realmente depois de ter filmado tudo, vocês pararam para ver, bom, o que nós vamos contar aqui? Como é que foi esse processo para vocês? Eu acho que a gente foi filmando, né? Até por essa própria coisa de estar filmando sem grana, né? A gente acabou tendo uma filmagem que foi sendo espalhada à medida que a agenda ia permitindo, a partir do momento que o Mal, né, enfim, ia ter um show bacana, nos chamava, né? Então, assim, a filmagem acabou sendo um pouco mais casual nesse sentido, pelo menos no começo, né? Assim, que também foi o tempo da gente conhecendo ele, fomos criando intimidade, e não só com ele, mas com o resto da banda também, né? Enfim, foi todo um processo de ir conquistando, mas é claro que depois de 3, 4 anos, a gente também vai percebendo o que está faltando, né? Por mais que eu acho que em nenhum momento a gente realmente sentou e começou a montar durante a filmagem, a gente foi percebendo o que faltava, né? E, poxa, às vezes pode ser legal agora a gente ter uma entrevista com ele, às vezes a gente pode tentar pegar uma aula que ele está dando, né? Às vezes. E às vezes o contrário, às vezes surgiu um evento que a gente nunca tinha imaginado e que acaba sendo super interessante, né? Como uma aula que ele foi convidado a falar não sobre as revoluções do terceiro mundo, mas sobre a história do banco no Brasil, né? Então acabou que isso foi uma chance muito grande que a gente teve de ir encontrando ele em lugares diferentes e falando de formas diferentes, né, sobre a vida dele, assim. E, mas eu acho que uma coisa que ficou muito feliz, e aí talvez pode entrar aí na conta do roteiro, foi realmente essa vontade de não ser um documentário sobre música, mas realmente um filme musical, né? Assim, é um filme que tem música inteira, né? E quando a música não é É, inteira, tem 2 minutos de música, né? Enfim, é um filme que a música está presente mais do que só para ilustrar alguma coisa, né? Então acho que sempre teve essa vontade de mal ou bem, a música um dos lugares que o mal se expressa, né? Assim, ele tem os livros, ele tem as aulas, as palestras e tem as músicas também. Então, a ideia sempre foi colocar isso no mesmo patamar de importância mesmo, né? Assim, muito legal. E para lançamento do filme, quais são as estratégias? Você já tem previsto, assim como vocês querem lançar o filme comercialmente? Qual a ideia de vocês para seguir com isso? Ou ainda vão seguir em festivais? O que vocês têm pensado aí? O, a princípio, assim, o filme, ele teve como a gente pode dizer, a gente teve esse impasse, né, do Covid, que inclusive a gente filmou, tipo, uma semana antes. A última filmagem, a gente, quando filmou, passou pouco tempo, o Covid veio, né, e acabou que atrasou o processo
de montagem e o filme ficou atrasado um ano. Então, o que acontece? A ideia era ter lançado esse ano mesmo, por causa dos 40 anos do Garotos Podres e também por causa da situação política, né, as eleições, enfim. Então, como isso ficou encavalado, né, como tanto o processo de pós como essa ideia da distribuição, a gente resolveu fazer um trabalho mesmo de distribuição online, né, nessas distribuidoras online, né, Google, Play, tudo mais, né, no período de agosto. E como a gente não é isso, né? A gente está vivendo um momento muito difícil no audiovisual, econômico, político, então a gente não conseguiu, de certa forma, uma distribuição em salas de cinema. Então a gente tomou essa decisão de fazer esse lançamento mais emergencial nessas redes, né, nessas distribuidoras online, né, de streams, né, nesses streams todos. E paralelo a isso, a gente vai fazer, como se diz, uma pequena distribuição em um circuito alternativo, né? Inclusive, quem estiver assistindo essa live, tiver um cineclube, ou tiver algum centro cultural interessado e está exibindo um filme, a gente está à disposição, é só entrar em contato com a gente. E a gente está nisso, né? Tipo, centros de estudos anárquicos, né? Antifascista, MST, MTST, PT. A gente quer fazer ainda um lançamento, digamos, de comemoração também dos 40 anos da banda, né, em alguns shows, né, tipo, liberar o filme. A gente pensa ainda em fazer um grande evento, assim, no Sindicato dos Metalúrgicos, né, que é um lugar histórico tanto para a história do mal como para toda a história de luta de classe do país, né. Enfim, a gente deve esse evento ao sindicato, né? Então a gente pensa nisso, sei lá, também jogar em programas de TV como a TVT, sei lá, enfim, procurar o máximo possível de estar exibindo esse filme esse ano por esses dois motivos, né? Tanto as eleições, como também essa coisa também do aniversário da banda, né? Que quer queira ou não, é uma das pioneiras, né? E uma das grandes referências do movimento punk no Brasil, né? Então são 40 anos de Garotos Podres, de Ratos de Porão, enfim. E você vai ver que as outras bandas todas estão completando 39 anos, então praticamente o Ratos de Porão, Garotos Podres, Cólera e outros afins são os pioneirão mesmo, né? Bom, eu coloco aqui o Inédit TV na nossa plataforma de streaming a serviço de vocês, ou seja, se quiserem colocar o filme no Inédit TV, já fica aqui o convite formal para vocês, massa, maravilhoso. Todo mundo, para que vocês possam colocar o filme, enfim, e a gente poder também oferecer a todo o pessoal que vê os filmes na plataforma também mais esse título que, pô, tá na competição nacional do Inédit 2022 e que, enfim, tem umas histórias muito, muito boas para contar. O filme realmente é muito bom, tem um personagem extremamente complexo, que é o mal dos Garotos Podres, enfim, uma figura muito interessante e que, enfim, vista desde esse ponto de vista que estamos agora, realmente tem mais sentido do que nunca. Bom, gente, agradeço muitíssimo a presença de vocês. Papo com vocês sempre muito bom e esclarecedor. Muitíssimo obrigado. Nos vemos nas salas, né? Que, enfim, estaremos ali no Lido também nesse filme mais show, que vai ser muito legal aí com os Garotos Podres ao vivo no Inédit. Muito obrigado, gente. Considerações finais? Bom, mas agradecer mais uma vez o convite, o papo e a exibição. A gente já tinha falado, mas ficamos muito felizes dessa possibilidade da sessão do filme com show. Então, para a gente, é a primeira vez que a gente consegue juntar, né, as duas linguagens juntas. Então, para a gente está como um lançamento do filme mesmo, né? A gente está encarando como esse primeiro grande lançamento do filme. Então, mais uma vez, agradecer aí todo mundo do festival pelo convite. Obrigadíssimo. Isso. Eu falo as mesmas palavras do Lucas, só agradeço e vai ser lindo aí. Quem estiver em São Paulo, não perde não, que vai ser da hora. Vai ser muito legal, cara. Garotos Podres com o filme do mal no Inédit, de graça, no Lido, do ladinho da Galeria do Rock. Pô, só vai perder quem realmente não puder ir, porque
A gente espera vocês lá. Muitíssimo obrigado, Lucas Delany. Muito obrigado a vocês. Porra, nos vemos no Lido muito em breve. Valeu, um grande abraço. Saúde. Valeu demais. Vamos lá.